muito bem e eles estão pensando, óbvio, nesse jogo do Real Madrid. Porque vai ser o início de tudo para o Vitor Pereira e para essa direção do Flamengo, que de ousada, assim, tem muito. Tem. Né? Tem muito. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Futebol Expressivo. Nós vamos estar aqui falando sobre o Flamengo, trazendo algumas notícias. O Flamengo que se reapresentou hoje. Nós vamos estar vendo aqui o que os comentaristas da ESPN têm a dizer sobre os nomes especulados, sobre o que o Flamengo está fazendo para se preparar para a temporada 2023. O Flamengo que está de olho no atacante Douglas Costa. A torcida não quer ele, a torcida não gosta desse jogador, do comportamento dele, pelo que ele fez no Grêmio, na passagem dele, por ter muita lesão. E o cara acho que casou 2 ou 3 vezes no ano, o time caindo para a segunda divisão. Então a torcida do Flamengo não vê com bons olhos ter ele, mas a direção do Flamengo vê ele com bons olhos para compor elenco. Eu, sinceramente, não gosto dele. Não acho que seja um nome bom para o Flamengo. Mas se for para compor elenco, ele é melhor que o Marinho. Ele é melhor que alguns jogadores que estão lá no banco. Então, o Flamengo deveria analisar com calma esse lance do Douglas Costa, porque ele tem muita rejeição da torcida. Pessoal, vamos soltar aqui. Traz pra gente informações ao vivo do Rubro Negro, que já voltou a treinar e já tem um monte de taça para disputar logo no começo da temporada, hein, Pedro? É isso. Tudo bem, Bruno? Muito boa tarde para você. Boa tarde também aí para o Silas, para o Prates, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Fim de férias, né? Acabaram as férias para os jogadores do Flamengo. Reapresentação agora à tarde no Ninho do Urubu. Treinamento completamente fechado. Os jogadores chegaram por lá, mas ainda sem o técnico Vitor Pereira, né? Ele ainda não se apresentou ao Flamengo porque não pode. Tem uma questão jurídica mesmo. Ele tem contrato com o Corinthians até o fim de dezembro. Ele e o seu auxiliar, o Luiz Miguel. Então eles ficam essa semana ali de longe, só se apresentam ao Flamengo na próxima semana e o Vitor Pereira assume definitivamente. Quem vai gerenciar ali o Flamengo, digamos, nessa semana ali vai ser o Rui Quinta, um dos auxiliares do Vitor Pereira, que ele não tinha contrato com o Corinthians, então tudo bem, pode assumir. Vão ser 4 novos nomes ali, incluindo o Mário Monteiro, que é preparador físico, era do Jorge Jesus, voltou para o Flamengo depois de quase 3 anos. Então o Rui Quinta, que é auxiliar, vai comandar ali aquele início, que é mais de exame, enfim, aqueles exames de praxe, exames clínicos para ver se o jogador está tudo em ordem, check-up normal de início de temporada, mais uns treinamentos físicos. Todo mundo treina até sexta-feira e aí fim de semana o pessoal liberado para curtir o Réveillon, o Ano Novo com a família. Aí na segunda-feira que vem todo mundo volta para se representar aí sim com o Vitor Pereira. E aí na chegada ali, enfim, a Flá TV, a TV do Flamengo estava acompanhando a chegada dos jogadores ali. O vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, apareceu ali para falar um pouquinho sobre esse início de temporada e tudo mais. E sobre ele é um homem bastante requisitado, sempre no início de temporada, por conta do mercado de transferências, né? Tem sempre bastante as questões assim. O Flamengo renovou com o Davi Luiz, o Felipe Luiz por mais uma temporada, comprou a Ayrton Lucas junto ao Spartak de Moscou por 7 milhões de euros, ali vai pagar de forma parcelada, mas comprou por 7 milhões de euros, um alto investimento no lateral, fica até 2027 no Flamengo, mas quer repatriar o Gerson, O Olympique de Marseille pede 20 milhões de euros pelos 80% que detém. O Flamengo ainda está com 20% do total do jogador. E aí foi perguntado ao Marcos Braz sobre a situação do Gerson. O Flamengo admite publicamente que quer o Gerson de volta. Então ele falou um pouquinho sobre isso, sobre a tentativa na janela de qualificar esse elenco do Flamengo, que tem Supercopa, Mundial, Libertadores, tem muita coisa pela frente. Vamos ouvir agora o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Que já é notório aí é o Gerson, que a gente tenta fazer essa contratação, é muito difícil, a gente sempre deixou isso claro, embora outras pessoas na imprensa não apresentem esse tema dessa maneira, é muito difícil essa contratação, mas acho que eu e o Bruno, o Flamengo, a gente tem o dever de ficar, mesmo que se exponha a uma não contratação dele até o final. O fato que nos dificulta muito nessa janela foi a grandeza da janela que passou no meio do ano passado, né?
A gente trouxe aí o Pulgar, trouxe o Vidal, trouxe o Cebolinha, trouxe o próprio Ayrton Lucas, né, que não de uma maneira definitiva, o Santos, enfim. Então a gente fez uma janela que eu considero que foi de altíssimo nível há 6 meses atrás, e isso aí nos coloca numa situação de dificuldade. Isso aí não é nenhuma desculpa, porque a gente está no mercado, a gente tem a obrigação e o dever de procurar os melhores jogadores para o clube, mas nos coloca numa dificuldade enorme para que a gente possa fazer uma janela pelo menos igual ou melhor do que a que passou. Tá então, né, Bruno? Marcos Braz falando sobre essa situação, a atuação do Flamengo na janela, tentando ali trazer novas contratações para esse elenco do Flamengo, que vai ter muitos desafios pela frente aí. Primeiro, a 11 de fevereiro, Mundial lá no Marrocos. Um pouquinho antes, já tem dia 28, Supercopa do Brasil, 28 de janeiro, Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. E aí o Marcos Braz ainda mantém um mistério, não fala muito sobre aquele encontro com o Douglas Costa aqui no restaurante, né, do Rio de Janeiro. Por enquanto, apenas um jantar, é o que o pessoal fala geralmente. E tem a questão do goleiro Rossi, Flamengo também, o Agustín Rossi do Boca Juniors, tem contrato até meados de 2023. O Flamengo tem o interesse, esperando virar o ano já na semana que vem. E aí pode... Gente, trazer o Douglas Costa, eu não acho que seja uma boa. Eu acho que o Flamengo deveria se segurar um pouco no mercado, analisar bem, porque para compor o elenco tem o Marinho. Por mais que o Douglas Costa seja melhor que o Marinho, tenha uma rodagem melhor, o Marinho, quando ele entra em campo, ele se entrega, ele vai para cima, ele tenta da forma que ele pode, da forma que ele consegue, com o talento que ele tem. O Douglas Costa, ele mostrou ser um jogador muito displicente. A gente viu o que ele fez no time que ele chama de time do coração dele, que formou ele. Não dá, cara, não dá. Eu não apoio, eu sou um torcedor do Flamengo, eu não apoio a vinda do Douglas Costa pro Flamengo. Coloca aqui embaixo o que você acha dessa vinda dele, se ele vier, né? Porque dependendo da rejeição, eu acho que o Flamengo não vai assinar com ele. Foi assim com o Daniel Alves ano passado. Ano passado o Flamengo flertou com o Daniel Alves e mesmo assim não trouxe pela rejeição da torcida. Vamos lá. Pode assinar um pré-contrato e aí tentar uma liberação um pouco mais cedo ali, conversar com o Boca, chegar a um entendimento para liberar o goleiro um pouquinho mais cedo. E para completar, Bruno, para fechar, os 4 jogadores que atuaram na Copa do Mundo, Everton Ribeiro, Pedro, o Arrascaeta e o Varela, também não se apresentaram, assim como o Vitor Pereira, nesta segunda-feira no Ninho do Urubu, ganharam um tempinho maior de descanso, voltam na segunda que vem, junto com o novo treinador do Flamengo. Aí eles vão estar lá, porque não adianta, como eu disse, tem Mundial. O Vitor Pereira vai chegar dia 2 de janeiro, e aí ele logo um mês depois, menos de um mês, né? Começa dia 1º o Mundial, dia 28 tem a Supercopa, já tem decisão de taça valendo. O prazo já está bem apertado. Bruno. É isso, Pedro. Já começa a temporada com tudo, então, o Flamengo. Obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. Vocês concordam com o Braz? Assim, tantas contratações, não é, Silas, na temporada passada? É isso que, neste momento, impede o Flamengo de fazer novas contratações? E acho que foram tantos nomes também que o Flamengo talvez nem precise. Eu vi o Braz ali, eu lembrei da musiquinha. Real Madrid, pode esperar. Então, tem isso aí também. Tá bem quieto isso aí, mas lá em Madrid eles não estão pensando nisso, não. Ele tem razão naquilo que ele falou. Ele fez o meio do ano passado pro Flamengo, né? Aquelas contratações, elas foram excepcionais. No caso do Ayrton Lucas, teve que botar uma grana que não foi pouca. Isso também, quando você fala num lateral esquerdo, cara, mas o Ayrton Lucas jogou, Felipe Luiz já não é mais aquele Felipe Luiz de tanto, o René já não está mais no Flamengo, que era o cara que quando entrava também dava conta, o Ramon era um menino ainda, que muito novo, tá, para as exigências do Flamengo. Agora vai ter que achar recursos se, de fato, ele quiser contratar no mesmo nível, que eu acho difícil. O Gerson, por exemplo, né? O Gerson, por exemplo, eu acho difícil. Mas você vê, Bruno e Rafa, né, um jogador que está atuando lá, muito bem, e eles estão pensando, óbvio, nesse jogo do Real Madrid. Porque vai ser o início de tudo para o Vitor Pereira e para essa direção do Flamengo, que de ousada, assim, tem muito. Tem. Né? Tem muito. E a temporada já começa assim, com uma Supercopa do Brasil, como falou o Pedro, e na sequência um Mundial pela frente. E muda, né, Bruno, Silas e fã de esportes, muda a preparação pro ano, porque fisicamente esse time já tende a estar em um grande nível no segundo mês da temporada, no final do primeiro mês. Verdade. Né, a gente viu, mal comparando o Palmeiras, quando enfrentou o Chelsea,
Fisicamente, o time apresentou um estágio no começo do ano, houve uma queda depois durante a temporada. No próprio, ainda no Paulista, ainda na esteira dessa preparação, o time estava muito bem, né, Muito Prats? bem. Porque você começa a acelerar algumas situações, né? As Mas etapas depois chegou ali setembro, outubro... Houve ali uma queda, né? Pelo menos a própria comissão técnica falava isso, né? O Flamengo talvez viva uma situação semelhante pelo que se apresenta em 2023, né? Então já tem Supercopa do Brasil, que é no final de janeiro. O Mundial em fevereiro. A Recopa Sul-Americana contra o Del Valle também em fevereiro. Então você tem 3 títulos para disputar em 2 meses. A situação que talvez você fale em maio, junho, chegar fisicamente o time no auge, para o Flamengo esse auge tem que ser já em janeiro, fevereiro, março. Então isso talvez mude a preparação. Agora, vou falar uma coisa aqui, Bruno, o torcedor muitas vezes não gosta. O torcedor, nessa janela de transferência, ele fica só querendo saber quem vai chegar, quem vai ser contratado. O Flamengo não precisa contratar. O Flamengo tem um nível de elenco que para a América do Sul é muito acima da média. Para o Brasil é muito acima da média. É preciso, muitas vezes, você tirar alguém da zona de conforto. Alguém está muito tempo no clube, se acostumou a levantar muita taça. Sempre quando o ano vai começar, a gente fala muito em motivação, em disputar, às vezes, o jogo que é um pouco menor, de uma maneira que ele disputasse igual se fosse um jogo maior, uma final de campeonato. Mas contratar, o Flamengo não precisa. Se contratar o Gerson, é um luxo. O Gerson pode acrescentar o time pelo nível de jogador que ele é. Mas se não chegar o Gerson, o elenco continua o melhor do país, o melhor do continente, tem condição de disputar as taças que vai ter. Para a felicidade deles, a Copa do Mundo que o Arrascaeta fez devolveu para o flamenguista aquela tranquilidade que foi perdida nos 2 jogos, Copa do Brasil e final de Copa Libertadores, porque ele não rendeu. Porque estava com problema do pubis, mas ele fez uma Copa do Mundo. E assim, acho que foi na medida... Foi a diferença do Uruguai na Copa do Mundo, a entrada dele. E para o Flamengo, eu acho que foi na medida correta, porque foi a resposta que o Arrascaeta precisava dar, que é o seguinte, eu estou realmente muito bem. Porque vamos imaginar se o Arrascaeta joga desde os primeiros jogos. Arrebenta o primeiro, segundo, terceiro, oitavas, quartas, aí ele não fica mais aqui. Então, jogando só o terceiro jogo foi suficiente para tranquilizar o rubro-negro, mas também para não chamar tanta atenção de algum grande time de fora. E eu tive pubalgia, eu sei o que é isso. Dependendo do grau que você está vivendo, eu fiquei quase 1 ano e meio. Não foi o dele. O dele foi bem mais leve. Mas alguns têm que operar e é muito, muito, muito complicado. Agora, poderia ter acontecido também, né, Bruno e Rafa, a mesma coisa com o Pedro. Se o Brasil chega na final da Copa do Mundo. Ia estar agora todo mundo batendo na porta lá. Se o Pedro faz a Copa do Julian Álvares, por exemplo, que não começou como titular a Copa. Verdade. Ou do Enzo, né? E de tantos outros aí. Bom, até porque a gente está falando de Arrascaeta e de Pedro que formam esse ataque do Flamengo. E tradicionalmente, ou pelo menos nos últimos anos, o ataque do Flamengo tem sido poderosíssimo. Olha, os melhores ataques dos campeonatos brasileiros nas últimas edições. Então, de 18 para cá, o Flamengo teve o melhor ataque em 19, 20 e 21. Palmeiras foi campeão em 18 e em 22, também teve essas marcas. Bom, o de 19 é que é totalmente fora da curva, né? Porque nas outras todas as competições aí, olha, nas outras temporadas, a gente vê que fica ali entre 64 e 69, vai. Não muda muito. É o de 19 mesmo que... Time de 90 pontos, né? O time fez 90 pontos no campeonato. Mas assim, mesmo se não contratar ninguém, como você falou, Prats... É o melhor elenco do país. É o melhor elenco dado ao continente. O que muitas vezes acontece é que outras equipes têm trabalhos muito bem feitos para tentar equiparar uma diferença que é grande tecnicamente. A diferença do Flamengo, tecnicamente, para os outros, ela é bem considerável. Agora, a gente tem que ponderar. O Palmeiras tem um trabalho muito bem feito pela comissão técnica, então, o clube é organizado. Aí que eu quero chegar. O Vitor Pereira vai manter esse time jogando de maneira ofensiva? Então, eu acho que o Vitor tem algumas condições de dar muita variação para o time. O time com o Dorival conseguiu se encontrar em pouco tempo, é um mérito muito grande do Dorival. Não tem como a gente contar a história do Flamengo campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, sem citar o Dorival Júnior. Não. Ele tem uma participação direta nisso. Ele encontrou uma fórmula rápida que o time respondeu muito bem e aproveitou muito bem os jogadores. Então, talvez o Vitor Pereira já receba o Bruno Henrique voltando de contusão, né? O Arrascaeta mais inteiro fisicamente, o Pedro Gabriel se entendendo como se entenderam com o Dorival. Acho que as opções não faltam. O Vitor Pereira viu no Flamengo, certamente, uma situação em que ele pode ganhar títulos, jogar bem e aproveitar o que ele tem. E o que ele tem chama muito a atenção. Porque no Corinthians, bastava ele ganhar, né? O corintiano, ele não se importa com isso. É até da cultura do clube, né? O corintiano vem sendo ali... Bom, lembra a campanha do Corinthians na Libertadores. O Corinthians fez 10 gols, se não me engano, na competição inteira, dois contra. 2 contra, exato.
Enfim, não era um problema para o corintiano. Para o rubro-negro não vão bastar os pontos na tabela. Ele já era muito bom, o Vitor Pereira, antes daquele jogo contra o Flamengo, que ele, dos 15 minutos do segundo tempo pro final, ele dá um baile no Flamengo. Ele deixou... Foi no Maracanã, né? Foi no Maracanã. Ele deixou o Maracanã em silêncio. Foi. E como tinha o Cássio no gol, assim como a Argentina tinha o Emiliano Martinez, eu achei que o Corinthians ia ser campeão. Até porque no início tem o pênalti perdido ali Quando pelo foi para Felipe, pênalti, né? justamente. Agora, acho que a única questão do Vitor Pereira vai ser fora do campo mesmo, se a torcida do Corinthians vai aceitar o pedido de desculpa, se é que ele vai se desculpar, né? Porque foi uma mancada gigante, mas como treinador dentro do campo, para mim, ele é um dos melhores. Pessoal, então esse foi o vídeo. Peço a vocês se inscrevam no canal. Eu também acho que o Vitor Pereira ele vai ser um ótimo técnico pro Flamengo, pela forma que ele joga, pela forma que ele colocou o Corinthians para jogar nessa temporada. Infelizmente o Corinthians ele era limitado, felizmente, né? Porque se fosse um time com jogadores mais jovens e mais qualificados, tinham ganhado do Flamengo nos jogos que disputaram, nos mata-matas. E naquela final da Copa do Brasil. Então, eu confio no trabalho do Vitor Pereira, pela forma que eu vi, pelo que ele conseguiu fazer no Corinthians. Então, o Vitor Pereira tem tudo para dar certo no Flamengo. Eu acho uma boa o Flamengo contratar o Gerson de novo. Não está sendo uma operação fácil, até porque o Olympique de Marseille está cobrando muito caro por ele. Não quer perder dinheiro nessa negociação, sendo que o Olympique ainda deve o Flamengo. E o Douglas Costa eu não acho que seja uma boa contratação. Eu espero de verdade que o Flamengo não traga esse jogador. Pela forma que ele passou aqui pelo Brasil, antes de estar jogando lá no time que ele está agora nos Estados Unidos, ele não... E mesmo lá ele não está bem. Ele não está fazendo uma boa temporada. Então, se eu fosse o Flamengo, eu não trazia ele nem para compor o elenco. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho. É muito importante para nós, para mim, que esse canal cresça e que você goste do conteúdo. Tamo junto. Valeu.